Muita gente fala sobre como ser protagonista com a sua carreira, como você deve ser protagonista nas suas ações, na sua vida, mas hoje eu vou mostrar de uma maneira bem prática, compartilhando uma experiência que eu tive, a minha primeira experiência real ali com dados, como você consegue ser o protagonista do seu projeto. E já começando com a história, eu vou dar o contexto. Eu saí de uma empresa onde eu trabalhava muito mais como desenvolvedor para entrar numa consultoria de dados, sendo analista de dados júnior. E muita gente vai dizer que esse é o pior lugar para você começar sua carreira, mas eu agradeço muito por ter começado num ambiente que é bem desafiador, com muita correria. Mas enfim, eu comecei como analista de dados júnior e o projeto era para uma empresa multinacional de eletrodomésticos ali, uma fabricante. E basicamente era uma migração da plataforma Tableau para Power BI. E eu tinha assim um bom conhecimento com Power BI, mas Tableau nem tanto. Falando sobre a equipe, na parte da consultoria, a 3 a gente tinha a Tech Lead, que era bem experiente em Tableau. Tínhamos um gerente de projetos e uma Agile. Da parte do cliente, a gente tinha um analista de dados pleno, que não ia ajudar no projeto, ele estava lá só para acompanhar e pegar o repasse, absorver o projeto depois que a gente concluísse. Os gerentes de dados estavam muito ali relacionados a conceder acesso, orientar em questão de onde estavam os dados, né, porque a parte de engenharia já estava pronta lá no time deles. E também um gerente estratégico, que era basicamente o nosso cliente, que estava muito interessado nessa migração, fazia toda a parte de tomada de decisão a partir desses dashboards. E tinha um sponsor do projeto que ele não participava diretamente, mas ele que patrocinava o projeto. Ele era o diretor dessa companhia e forneceu ali, né, assinou o contrato e realmente chamou para ele aquele projeto. Bom, e aqui eu já quero destacar o primeiro ponto. Eu não sei porquê, mas na época eu não me senti nem um pouco desconfortável com o tamanho desse desafio. Era uma migração para um cliente enorme, multinacional, um dos maiores assim que passaram no Brasil, e pouca experiência que eu tinha no Power BI, nenhuma com Tableau, mas ainda assim eu eu estava super animado para participar do projeto e falando: "Poxa, essa é minha oportunidade, minha primeira chance", nem estava mensurando o quão difícil e desafiador poderia ser aquele projeto. Então, assuma desafios que são maiores do que você, porque isso que vai te fazer criar casca, vai te dar experiência e realmente vai fazer você evoluir. Se for muito fácil para você, se estiver na sua zona de conforto, eu garanto que você não vai evoluir, você não vai conseguir desenvolver novas habilidades e talvez nem se divirta, fique muito monótono, não tenha uma experiência mais com certa novidade. Mas passando um pouquinho para frente, nessa parte da migração do projeto, eram vários dashboards em Tableau e, assim, não foi difícil, para falar a verdade. Eram dashboards muito simples que estavam sendo feitos lá. Ali cerca de 2 meses de projeto, o objetivo era terminar em 4. Eu já tinha feito a migração de todos os painéis principais ali, desse Tableau para o Power BI. Só que com um grande detalhe, a fonte de dados que vinha da parte da engenharia, ali com o gerente de dados, demorou muito para chegar na nossa mão. Então, a gente tinha o que que eu pensei? Não dá para ficar parado aqui, o projeto de consultoria é muito rápido, é prazo definido, acabou o projeto, encerrou o contrato, não tem mais dinheiro. Então, para não ficar parado, eu fiz um mock de dados, né, e busquei na internet uma maneira de criar dados fictícios muito parecidos com o que tinha no Tableau, porque no Tableau não estava atualizado os dados e também não seria os mesmos dados que estavam naqueles dashboards. Era basicamente, a gente queria a mesma visão que tinha naqueles painéis, porém, a gente queria com novos dados, os dados diferentes. Então, basicamente, eu usei dados fictícios ali, falsos, para começar o projeto, para começar a mostrar para o cliente qual era a forma que ia se tomar, qual era o design, qual era a principal mensagem de cada painel. E ali o cliente já começou a ficar muito satisfeito, porque ele viu que eu não estava acomodado. Ou seja, eu lá me mostrei inquieto, me mostrei preocupado com o projeto, de fazer tudo acontecer, independente dos obstáculos que tinham no caminho. Ali, com mais ou menos 2 meses e meio de projeto, realmente a gente estava trabalhando com os dados reais e não foi difícil mudar de uma fonte, que era o CSV, para o nosso conector JDBC, que conectava com a Azure na época.
na cloud mesmo. E ali ficou muito mais fácil o projeto, a gente não perdeu tempo, a gente conseguiu dar esse prosseguimento e entregar tudo muito próximo, muito antes do prazo, na verdade, ali. E nesse momento eu já comecei a pensar: "Poxa, a gente está muito perto de concluir o projeto, mas eu ainda não estou satisfeito". Eu realmente não estava satisfeito com o projeto, porque eu senti que não era o desafio que eu estava esperando, não era justamente o que eu queria trazer no meu currículo quando eu fosse falar numa próxima entrevista de emprego, ou quando eu fosse, eh, falar para alguns dos meus amigos que tinham projetos incríveis em outras empresas. Então pensei: "Como eu posso fazer para esse projeto se tornar algo mais, como eu posso dizer, mais completo, mais robusto de verdade?". Então eu sentei ali com o diretor não, com o gerente, pensei: "Como é que tá a sua rotina hoje? O que que você precisa, além do que a gente tem aqui, como é que eu posso te ajudar a ter um projeto muito mais completo, algo que vai realmente te entregar valor, né?". Aí ele falou: "Cara, tem um relatório que eu faço aqui que me leva 2 semanas e não é a mesma fonte de dados, mas é muito semelhante. E eu acho que faz todo sentido entrar numa visão desse dashboard aqui, porque todo mundo vai olhar para a mesma visão e já vai ter tudo num ambiente integrado". Eu falei: "Me mostra como você faz esse relatório e onde estão os dados". E logo de cara eu pensei: talvez isso tome mais tempo do que o final do projeto ali, que era cerca de um mês e meio no máximo. Mas eu falei: "Cara, você se sente confortável de eu entregar isso um pouco depois do projeto, ali questão de no máximo 2 semanas, e a gente deixar esse projeto aqui 100%?". Ele falou: "Eu vou agradecer muito se você fizer isso". Então, eu parti para cima, peguei os dados ali e comecei a criar essa visão. Era uma visão muito complicada mesmo, sim. Era vários gráficos que eu sinceramente não faço ideia do que que eles representavam, pelo menos não naquele momento. Era uma questão de análise de concorrência, análise de competidores no mercado, quando a gente fala de market share com outras empresas. Mas, no final das contas, ele me agradeceu muito e consegui até entregar no mesmo prazo ali do final do projeto, sem fazer nenhum tipo de hora extra, esse tipo de coisa. E, apesar de tudo, não foi tão fácil assim essa nova parte. Eu tive que estudar bastante. Esse relatório, ele era bem interativo, então exigia uma coisa que o Power BI às vezes não lida muito bem, que é essa interatividade não lidava, né? A época era cerca de 2021 ali, quase 4 anos atrás. E tinha muita coisa que era para ser feita com DAX, tipo, para alterar o visual de alguns ícones, para, cara, muita coisa. Assim, que hoje o Power BI faz com uma facilidade enorme, na época eu tinha que fazer muita gambiarra com o DAX. Mas assim, fiquei muito satisfeito de ter essa busca. Eu sempre gostei muito de aprender coisas novas, então passava horas no YouTube, horas na Udemy procurando novas formas de realizar tudo aquilo que era necessário no relatório. E foi bem divertido, assim, apesar de desafiador. E aqui vem outro ponto também. Eu fiz muita coisa que parecia muito difícil, principalmente para o analista de dados pleno dessa companhia que estava me acompanhando. Então ele sempre chegava para mim e falava: "Cara, como é que você fez isso? Que eu quero utilizar aqui em outro dashboard para outra área que a gente tá trabalhando aqui". Ele olhava: "Nossa, isso daqui é muito mais eficiente", porque eu utilizava muito Power Query para fazer as transformações de dados. Ele perguntava: "Cara, eu vou levar isso aqui para outro lugar também". Então, aos poucos, mesmo eu sendo o analista de dados júnior, eu estava me tornando uma referência para um analista de dados pleno. E meio que era a ideia do projeto mesmo, né? No final das contas, eu passar todo o conhecimento que eu tinha sobre o projeto que eu estava fazendo para ele. Mas, olhando para trás, isso parece muito contraintuitivo, um analista de dados júnior sendo referência para um pleno. E assim, desde o começo eu sabia que ia ser bem difícil essa parte, mas eu não prometia exatamente que eu ia entregar tudo, que foi muito legal essa transparência, essa sinceridade. E também, mas eu prometi sempre que eu ia correr atrás, que eu ia aprender, que eu ia tentar fazer de alguma forma. E isso foi muito importante para ele correr atrás também e falar: "Poxa, cara, tô aprendendo muito, tô estudando, voltei a estudar Power BI, então ser a referência vai muito além de você também ser uma fonte de consulta, mas também você mostrar um pouco de
como incentivar os outros, como motivar eles a correr atrás também. E basicamente é isso aqui que eu considero que é ser protagonista. É você assumir grandes desafios, você construir uma história. Nunca acho que você está preparado mesmo assim para alguma coisa, porque dificilmente você vai estar. É você ficar bem quieto, você assumir ali ter aquele sentimento de dono, mas pelo menos com o seu projeto ali, né, com o que você está criando. Pra você ter esse cuidado, esse carinho com o projeto que você está tendo. Identificar também onde é que está, quem é o principal. Sim, se em histórias de filmes o protagonista salva uma princesa ou salva um reino, alguma coisa assim, você tem que identificar qual é a equipe que você vai salvar, quem é o cliente ali, né? Quem é a pessoa a ser salva na história, e também ser essa referência, tendo um ponto muito forte ali que é ser bem transparente, bem sincero, para você conseguir não ser uma referência intocável, porque se você não transparecer um pouquinho de vulnerabilidade, dificilmente alguém vai te procurar. Alguém, todo mundo vai te considerar um pouco mais arrogante, alguma pessoa assim que só serve para te ajudar no último momento e que possa até, como eu posso dizer, pode ser que a pessoa se sinta tendo um pouco de fraqueza ao te consultar. E não é assim, né? Você tem que ser uma pessoa totalmente aberta, que seja acolhedora e mostre para as pessoas eh, que você está disponível e que você vai ajudar elas da melhor forma possível. Por fim, o projeto foi um sucesso, assim, foi bem legal. No final das contas, eu tive que apresentar também em espanhol, uma língua que, assim, português é bem próximo, mas eu não domino 100% espanhol. Também passei um tempo ali decorando tudo que eu ia falar de roteiro, assim, sobre o dashboard, respondendo várias perguntas em espanhol. Mas foi bem incrível. E tinha tudo para dar errado no projeto, né? Um analista de dados júnior, com uma tech lead que não era experiente exatamente na ferramenta final, né? Que era o Power BI. Mas deu tudo muito certo, cara. Assim, é uma experiência que eu gosto muito de compartilhar e hoje eu tô compartilhando com você. Então é isso, obrigado por assistir até aqui e te espero no próximo vídeo.